Oi, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Valmir. Estamos aqui para mais um pequeno estudo da palavra do Senhor, vida com raízes firmes, né? Atitude do cristão dos últimos dias. Estamos baseados em 2 Pedro capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, esse texto é bem claro. Diz assim: Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Eu destaquei aqui 4 pontos para nós pensarmos nesse pequenino estudo. 1, no conhecimento do alerta do perigo. 2, na prevenção, né? 3, contra a influência do engano, né? E 4, contra o perigo. Então, na primeira parte, diz assim: no conhecimento do alerta, diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Então, em 2 Pedro, capítulo 2, 1, vai lançar um alerta. Atos, capítulos 20, versículo 29 a 31, vai lançar outro alerta. Mateus, capítulo 7, versículo 15, vai lançar outro. Romanos, capítulo 16, 17 a 18, vai lançar outro alerta. Tito 3, 9 a 11, vai lançar outro alerta. Eu vou deixar aqui Mateus capítulo 7, versículo 15, que eu lerei. Depois vocês podem ver a sequência que eu falei e consultar. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vós vestido de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Tito, vamos lá em Tito 3, 9 a 11. Evito, porém, controvérsias, tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Então, se você pegar aí os instrumentos de pesquisa, o Google, e pesquise lá sobre heresias, vocês vão achar muitos textos bíblicos falando sobre o alerta da palavra de Deus quanto as heresias contra os maus líderes, os profetas e as doutrinas adversas que vêm cometer e devastar a igreja de Cristo, trazer um engano. Então, vamos ter raízes, né, vidas com raízes firmes no conhecimento. Precisamos conhecer a palavra, conhecer os seus ensinos, conhecer o que a Bíblia diz. Também, o segundo, vida com raízes firmes na prevenção. Diz: acautelai-vos, no texto que nós lemos, acautelai-vos. Acautelai-vos, ele tem um sentido de precavido, prevenido, protegido, resguardado, ressalvado. Estar de espírito prevenido quanto a essas coisas. Quer dizer, a nossa mente precisa estar preparada para enfrentar homens e pessoas com palavras que venham contra as Escrituras, contra os ensinamentos do Senhor Jesus, contra os mandamentos, né, que foram guardados pelos santos profetas, pelos homens de Deus. Olha o que diz em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai seus espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, olha só, provai se os espíritos são de Deus. É preciso justamente questionar, avaliar, levantar oração, confrontar com as verdades bíblicas, porque as verdades bíblicas, o conhecimento vai nos levar a saber e a identificar e trazer um alerta de prevenção contra as heresias que surgem dentro da igreja, e elas são perigosas. Em terceiro lugar, então, vida com raízes firmes contra a influência do engano. Olha o que diz no versículo 17, na parte 3 que nós lemos: não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados. Olha só,
arrastados. É uma pressão, é uma força poderosa, negativa, que vem destruindo centenas de vidas há milhares de anos. E elas têm se multiplicado a cada dia. Olha só, vamos pensar em 3 coisas, que é a influência do engano. Ela vem do maligno, ela cega o entendimento e ela trabalha na tendência humana da carne. Então, essa influência humana ela vai agir dessas maneiras, porque ela vem do maligno, não é de Deus, não é do Espírito de Deus. Nós vemos no ponto 2, né? Provar e ver se os Espíritos são de Deus. Então, ela cega o entendimento porque é do maligno e trabalha na tendência humana, quer dizer, traz facilidade. O evangelho sem cruz, o evangelho que não implica em compromisso, o evangelho que não implica em envolvimento. Então, pense um pouquinho nisso. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Quer dizer, essas doutrinas filosóficas e ideológicas, elas vão te arrastar com questões humanas, jogar o homem para ser meramente homem e não fundamentado em Jesus Cristo e nas suas verdades. Olha o que diz em 1 João capítulo 2, versículo 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. 3, o desejo, 3 questões importantes aqui. Nós não falamos que vem do maligno, cega o entendimento e trabalha na tendência humana. 3 coisas. A concupiscência, quer dizer, o desejo incontrolável de satisfazer a vontade da carne, é arrastado e impulsionado para isso, né, quer dizer, para o mundo. O desejo incontrolável de realizar e saciar os desejos que advêm dos olhos, né? E a soberba da vida que vai te levar à ganância, à cobiça e a tantos outros erros. E diz assim, não procede do Pai. Isso é do mundo, não do Pai. Quando fala mundo, não está falando árvores, plantas, aves. Não está falando disso, está falando do sistema ético-social governado pelo inimigo de nossas almas. Então, nós precisamos criar raízes fortes no conhecimento do alerta, do que a Bíblia previne, né? E também contra a influência do engano. E agora, por último, contra o perigo da queda. O grande problema é estarmos firmes em Cristo, firmes nas doutrinas dos apóstolos, e de repente vem um arrasto do erro de homens insubordinados e decaímos na fé. Esse é o grande perigo. O texto diz assim, que nós lemos, versículo 17, decaiais da vossa própria firmeza. Então não suceda que, arrastado pelo erro desses homens, né, decaiais da vossa própria firmeza, quer dizer, na palavra, na doutrina, na vida santa, na vida pura, na vida digna e por aí afora. Quais as consequências disso? Pecado da insubordinação, linguajar inútil e contencioso, descaracterizar as verdades ou ser descaracterizado, vida de engano, quer dizer, você vive no engano e engana outros, ensinar o que não convém à palavra de Deus e à doutrina de Cristo, afastamento da comunhão e da graça, ir de mal a pior, influência negativa devastadora. Quando a influência dentro da igreja é positiva, ela faz crescer, ela faz florescer a igreja, faz florescer vidas, mas quando é do maligno, do pecado, ela faz vidas devastadas pelo pecado. Elemento que perverte as mentes, quer dizer, como o texto que nós vemos, né? Mentes que vão sendo pervertidas e se tornar ganancioso, cobiçoso e tantas outras coisas. Vamos ver alguns textos bíblicos aqui, dentro desse tópico 4, contra o perigo da queda. Ele diz assim, em 1 Timóteo 1,20, e dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Quer dizer, eles foram advertidos pela igreja, pelo apóstolo, para não mais blasfemarem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e 18, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior,
Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé de alguns. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem quem? Emineu e Fileto. Então, Emineu e Alexandre, Emineu e Fileto. 3 personagens aí, pensei que era apenas 2, que Alexandre e Fileto fossem um só, mas não. São 3 personagens que viveram no engano, nas práticas gnósticas, descentralizando a figura de Jesus Cristo, descaracterizando a doutrina do arrebatamento da igreja e outras questões, pervertendo pessoas. Então, eles foram repreendidos, né, pela igreja, pelo apóstolo. Tito 1, 10 e 11 diz assim: porque existem muitos insubordinados, faladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. O que eu falei, eles pervertem casas inteiras, arrastam pessoas e por torpe ganância, são gananciosos. Olha a lista que eu falei ali, né? 2 Pedro capítulo 2, versículo 2 e 3. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos deste homem, quer dizer, caminho de vergonha, né? Desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade, quer dizer, o evangelho de Jesus Cristo, o caminho que prega a verdade, vai ser difamado por gente dessa estirpe, pessoas que já estão condenadas. E diz assim, né? Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com hipocrisias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação para sobre eles, ou paira, perdão, sobre eles, e a sua destruição não tarda. Condenação, não é? Condenação e destruição, a palavra que diz em 2 Pedro. Olha o que diz em Judas capítulo 1, versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, é o que nós temos visto, pessoas sonham, acordam de repente com uma ideia, em vez de pensar um pouquinho, orar, e começam a proclamar com a sua boca, como se fosse Deus falando, e ele vem contaminando a carne, como também rejeita o governo e difama autoridades superiores, a insubordinação, né? Terrível, né? E Judas 1, 12, 13 diz assim: estes homens são como rochas submersas, quer dizer, perigosos. O perigo de uma rocha submersa com embarcação é levá-la a pique, porque não se pode ver. Né? Em vossas festas de fraternidade, manquenteando-se juntos, sem qualquer recato, olha só, hein? Comunhão junto, pastores que a si mesmos se apacentam, que eles não precisam de outros, nuvens sem águas, impelidos pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Fala de homens corruptos, homens que arrastam pessoas, homens perigosos na doutrina, e nós vemos que o perigo da queda é terrível. Então, que nós possamos pensar um pouquinho, vamos trabalhar nessa vida cristã nossa para ter raízes consistentes, raízes firmes. Vamos conhecer o alerta de Deus quanto às heresias. Vamos nos prevenir, olha só, avaliando se o que fala é de Deus, provando se é de Deus, se a palavra é de Deus. Vamos criar raízes firmes também contra a influência do engano, para que não sejamos que arrastadas, porque ela tem influência maligna, cega o entendimento e trabalha na tendência humana, não é? Isso é terrível. E vamos ter raízes firmes contra o perigo da queda. Muitos estavam firmes, talvez você lembre de alguém que andava firme dos caminhos do Senhor, e ele se desviou por uma heresia, contaminou a sua vida, a sua casa, contaminou um bocado de gente e acabou em lugar nenhum. Então a queda vai dar em condenação. Então heresias contra a palavra de Deus gera condenação, influência devastadora e tantas outras coisas. Que o Senhor possa te abençoar com essa palavra. Vamos ter raízes consistentes, raízes firmes. Essa é a atitude do cristão dos últimos dias. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Se você gostou, se foi útil para você, curta, compartilhe para que outros possam também ouvir e assistir, né? E inscreva-se.
para que quando tiver novos vídeos aqui, você possa receber imediatamente, que o Senhor possa te abençoar.